E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de artes? Então já deixem separado aí no cantinho o material de vocês. O estojo com lápis, borracha, pontador, giz de cera, lápis de cor e o livro CRI. Quem não tem o livro CRI, não precisa se preocupar, porque todo o conteúdo que tiver no livro vai ser explicado nesse vídeo, tá bom? Vamos lá! Amores da minha vida, estamos de volta e antes da gente começar o conteúdo de hoje, vamos só relembrar um pouquinho o que a gente aprendeu na aula passada? Que na aula passada a gente conheceu um artista novo, não é mesmo? Um artista que tem um nome muito diferente. Quem lembra qual é o nome dele? Isso mesmo, Artimboldo. O Artimboldo era um artista italiano que nasceu em 1527 e fez vitrais maravilhosos, magníficos. Agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quem aqui lembra o que é vitral? Alguém lembra? Então é o seguinte, quem lembra o que é vitral vai escrever agora aqui nos comentários desse vídeo o que é o vitral. Enquanto vocês escrevem, eu vou mostrar para vocês algumas obras de arte, alguns quadros bem diferentes que o Artimboldo fazia. Bom, galerinha, na época que o Artimboldo viveu, na época que ele era um grande pintor, há muitos anos atrás, não existia máquina fotográfica. Então ele recebeu um convite muito especial, um convite que só os grandes artistas recebiam. Ele foi convidado para trabalhar na corte. Por quê? Porque os príncipes, as princesas, os reis e as rainhas, eles convidavam artistas para trabalhar na corte para que esses artistas pudessem pintar seus retratos, já que não tinha câmera fotográfica na época. Então a pintura era a única forma de registro que eles tinham. E o Artimboldo foi contratado para isso. E como que isso acontecia? Os príncipes e as princesas, eles escolhiam uma pose. Eles pensavam em uma pose, deixa eu pensar em alguma assim. E aí, eles ficavam horas e horas e horas e horas e muitas horas na mesma posição, para que o artista pudesse desenhar, fazer um desenho, um retrato perfeito sobre aquela pessoa. E esses retratos, eles serviam ou para ficar nas paredes dos castelos, ou mesmo para que eles servissem para que as gerações futuras pudessem saber como que viviam ou como eram as pessoas da corte daquele tempo. Agora eu fiquei pensando aqui, hoje em dia com rede social, com Instagram, com Facebook, com TikTok, já pensou se a gente que tivesse que ficar horas e horas parado na mesma posição para tirar uma selfie? Morando na corte e convivendo com os nobres, o Artimboldo percebeu que as pessoas que moravam no reino tinham um costume muito estranho. Elas tinham mania de colecionar ossos antigos e animais empalhados. Isso mesmo. E eles guardavam tudo isso em um local muito específico. Era como se fosse um gabinete de curiosidades, ou então um quarto de maravilhas. Muito tempo depois, os estudiosos acharam nesses locais grandes obras de arte, e algumas delas
estão espalhadas em museus do mundo todo. Já as outras coisas, os fósseis, as conchas, os insetos e os animais empalhados contribuíram muito para o estudo da biologia. Agora deixa eu perguntar uma coisa aqui para vocês. Vocês sabem o que são fósseis? Fósseis são restos ou vestígios preservados de animais, plantas ou outros seres vivos em rochas. São como uma espécie de moldes do corpo todo ou parte dele. Os rastros ou pegadas desses seres vivos também são considerados fósseis. Envolvido com o ambiente da nobreza e a atmosfera desses quartos curiosos, o Archimboldo criou um estilo único de pintura que influenciou e que até hoje influencia artistas do mundo todo. Ele passou a desenhar os rostos dos nobres utilizando folha de alface, pepino, cenoura, tomate, elefantes, cavalos, aves, enfim. Tudo era motivo para ele criar rostos surpreendentes. Então, o maior desafio do nosso artista, Archimboldo, era montar os retratos usando um elemento para cada parte do rosto. Olha só que legal! Preste atenção nesse quadro. Parece uma tigela cheia de legumes. Agora, observe-o virada de cabeça para baixo. Não é que parece um rosto? A tigela cheia de legumes e verduras tornou-se o rosto de um homem. E essa é uma das curiosidades dos quadros desse artista genial. O nome dessa obra é O Jardineiro Vegetal. Ela foi feita, claro, pelo nosso artista Giuseppe Archimboldo. A técnica utilizada para desenhar e pintá-la foi óleo sobre madeira. Isso quer dizer que o artista usou tinta a óleo para pintar sobre uma superfície de madeira. O tamanho dessa obra é de 35,8 por 24,2 centímetros, um pouquinho maior que uma régua. Ela foi feita mais ou menos no ano de 1590 e ela está exposta no Museu Cívico, na Itália. Ele também criou uma série de quadros que representam os elementos da natureza. Observem as imagens com cuidado e atenção. Aqui nós temos uma obra chamada Ar. Será que é porque o Archimboldo só utilizou animais com penas e que voam para fazer esse quadro? A técnica utilizada para realizá-la também foi óleo sobre madeira. Esse quadro já é um pouco maior. Ele tem 74 por 56 centímetros e foi feito mais ou menos ali pelo ano de 1566. Esse quadro não está em um museu, está em uma coleção privada. Já essa outra obra se chama Terra. Será que é porque o Archimboldo só utilizou animais que não voam e que parecem mais pesados? A técnica utilizada também foi óleo sobre madeira. Olha só, parece que o Archimboldo gostava muito de pintar sobre a madeira. Esse quadro tem 70,2 por 48,7 centímetros e também foi feito ali mais ou menos pelo ano de 1566. Esse quadro também não está em um museu, está em uma coleção privada lá na Áustria. Meus amores, então chegou a hora da nossa atividade do dia. Só que hoje nós não temos uma atividade, nós temos duas atividades bem legais, muito divertidas, que vocês vão adorar fazer, tá bom? Então, eu vou explicar direitinho, tanto para quem tem um livro, como para quem não tem um livro, tá? Então, vamos lá. Primeiro, atividade 1. Bom, quem tem um livro, vai abrir o livro na página 52 e 53. Quem não tem um livro,
vai lá no Google Classroom, que lá vai ter um anexo com essas duas folhas da página 52 e 53. E aí, tanto vocês podem imprimir essa atividade para escrever o que tiver que escrever, como vocês podem usar algum programa que tenha no computador de vocês para digitar direto no computador, tá bom? Então vamos lá. Página 52. Na página 52, nós temos uma obra do Archimboldo, que é a obra Ar. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão prestar atenção nessa imagem e escrever assim como está no exemplo. Qual parte do animal ou animal se refere às partes do rosto ou do corpo? Então, aqui no exemplo, nós temos o bico de uma ave, que representa o olho. E assim vocês vão fazer com todas as outras partes, tá bom? Na página 53, nós temos em preto e branco a obra Terra. Nessa obra, vocês vão fazer a mesma coisa, tá? Então, por exemplo, aqui embaixo nós temos um leão. Esse leão, ele representa o ombro do homem, tá? Então, é isso que vocês vão fazer na nossa atividade número 1. Agora, chegou a vez da nossa atividade número 2. Quem tem o livro vai abrir na página 55. Quem não tem, continue prestando atenção nesse vídeo que eu vou explicar tudinho que nós vamos precisar. Será que dá para comer um quadro? Hoje, nós vamos brincar de chefe de cozinha. Para isso, vocês vão precisar de diferentes tipos de frutas, aveia ou algum outro cereal, leite condensado e um prato raso. Vocês vão montar nesse prato, utilizando as frutas, um rosto bem divertido. Para enfeitar, vocês podem utilizar o leite condensado ou a aveia. Aí, tirem uma foto porque eu quero muito ver como ficou. E depois, o último passo é devorar a sua obra de arte. Galerinha, muito obrigada pela aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês se divirtam muito fazendo as atividades. Eu espero que juntos nós possamos conhecer mais e mais formas de conhecer o mundo através da arte. E eu espero vocês, sem ser nessa semana, na outra, porque semana que vem é a aula da Tia Malu. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me mandar mensagem pelo Google Classroom, que eu olho diariamente lá as perguntas de vocês. Tá bom, gente? Um beijo, boa semana, boa atividade e até a próxima!